Santo que leva a gente. E eu fiz algumas perguntas para mim. E uma delas, antes de perguntar para você, eu pergunto para mim. Fica tranquilo que toda mensagem, quando eu vou pregar para você, eu prego primeiro para mim. E uma das perguntas que o Espírito Santo ele começou a fazer no meu coração é: se você parar, quantos param junto com você? Você já pensou nisso? Se você desistir, quem desistirá com você? Eu faço essas perguntas porque, de alguma forma, tem alguém sendo motivado e acreditando na sua vida. Quando eu preparava essa mensagem, eu mandei essa mensagem para a mídia, para o pessoal que faz meu slide. E ele falou: pastor, o que o senhor imagina para colocar como capa do slide? Eu falei: cara, eu imagino uma criança sentada de costas, vendo um pai sair para trabalhar. E eu olhava essa imagem e eu tentava entender o que se passa na cabeça dessa criança quando vê um pai saindo de casa para trabalhar. Mas também eu fiquei tentando entender o que se passa na cabeça de um pai ao ver um filho que não queria deixá-lo ir. Quantas vezes seu filho já agarrou na tua perna, já agarrou na tua roupa dizendo: vai não, pai, vai não, mãe? Alguém já teve essa experiência? Aquele berreiro para você não sair de casa. Ei, o que se passa nessas duas cabeças? Pela criança imatura, a vontade dela é que o pai fique em casa o tempo inteiro. Para a criança imatura, a vontade é que o pai não abandone, não a deixe em momento algum. Mas para o pai fica aquele pensamento, para o pai ou para a mãe: eu preciso fazer alguma coisa, porque tem alguém esperando algo da minha vida. Então diz para quem está perto de você: seja forte. Por mais que você diga, de repente você está dizendo: a minha vida não tem valor algum, pastor. A minha vida não causa influência na vida de ninguém. A minha vida não causa nenhum efeito na vida das pessoas. Sempre tem alguém que de alguma forma está olhando e sendo motivado por você. Sempre tem alguém olhando para você e se espelhando em alguma das suas atitudes. Sempre tem alguém olhando para você e dizendo: não para não. O que Deus está fazendo na sua vida está inspirando a minha vida. Eu quero ler com você um texto bíblico no livro de Josué, no capítulo 1. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei no livro de Josué 1. Mas essa palavra mexe muito comigo. Na Nova Almeida atualizada, Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o desampararei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Deus, eu te agradeço pela oportunidade e pela riqueza desta palavra. Te agradeço porque o Senhor tem nos proporcionado
esses momentos tão especiais. Te agradeço porque eu sei que o Senhor tem algo de excelente para ministrar ao coração da tua igreja, ao meu coração também. Então, Pai, fique à vontade nesta noite, fala as nossas vidas, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Já falei várias vezes aqui na igreja que substituir alguém que deu errado é muito fácil, é só fazer o básico. Substituir alguém que deu errado é muito simples, é só fazer o básico. Agora nós temos um grande desafio: substituir alguém que deu muito certo. A vida de Josué estava nessa pegada. Pensa só, gente, seria fácil substituir Moisés? Não é uma pessoa comum para aquele povo, não era uma pessoa comum para Josué. Moisés foi o líder que Deus levantou para tirar aquele povo da escravidão do Egito. Moisés foi o cara que tocou na água, tocou na rocha e saiu água. Moisés foi aquele cara que tocou o cajado na água, o mar abriu. Moisés era o cara que subia no alto do monte, Deus falava com ele, não era qualquer pessoa. Substituir Moisés para Josué era absurdo, não seria fácil a tarefa. Porém, se Josué decidisse acreditar naquele que estava chamando, certamente teria êxito a jornada dele. Moisés morre e Deus decide levantar Josué para continuar a missão. E eu tenho entendido que quando a igreja começar a entender isso de verdade, muita coisa vai descortinar sobre a sua vida. Às vezes a gente acha que é sobre mim, às vezes você acha que a missão é sobre você. Não é sobre você, é sobre Cristo na igreja, é no contexto. Quem era importante na realidade não era Moisés, ele tinha sua importância, mas o que era importante foi a palavra que Deus deu para um povo. E a missão de Moisés era levar um povo da escravidão a uma terra que mana leite e mel. Quando Moisés morre, muitos podem pensar: agora acabou o nosso destino, agora acabou a nossa missão, acabou a nossa caminhada, agora a gente vai estar aqui solitário nesse deserto, desguarnecido nesse deserto. Só que como a missão não era por causa de uma pessoa, mas por causa de um povo, Deus levanta um outro homem lá do meio e diz: você vai substituir o meu servo que partiu. Você fará este povo, vocês vão entrar na terra que eu jurei dar ao pai deles. Havia de Deus uma direção para Josué, dizendo o seguinte: olha, você vai sair daqui e conduzir esse povo até a terra, aonde vocês pisarem, não é aonde Josué pisar, mas aonde vocês pisarem, vocês vão possuir a terra. Josué, a Bíblia diz que ele era auxiliar de Moisés. Josué estava do lado, Josué cresceu ali vendo, viu as experiências que Moisés teve, acompanhou todo o processo, viu toda a formação, toda a trajetória do povo. Deus tinha um chamado na vida de Josué, mas o chamado na vida de Josué já estava acontecendo. O chamado na vida de Josué já estava em evidência, mesmo ele sendo auxiliar de Moisés. O chamado na vida de Josué já estava em prática. Por que eu estou dizendo isso para você? Que de repente você está aqui essa noite dizendo: Deus tem um plano na minha vida, e eu fico orando para que Deus realize esse plano. Querido, já está acontecendo. E não sei se você percebeu, já está acontecendo. Pastor, como? Simples. Você quer ver uma coisa? Está gostoso o ambiente hoje? O culto está uma delícia, não está? Eu me constrange porque tem que estar uma delícia para Deus, não para a gente. Mas está bom cultuar o Senhor, é gostoso cultuar o Senhor. E vocês estão ouvindo hoje o seu pastor falando, amém?
A palavra está chegando até você aí atrás, na última cadeira do lado de cá? Glória a Deus. A gente às vezes não entende qual a função de Josué, mas se Josué não estivesse ao lado de Moisés, Moisés continuaria desempenhando. Mas é necessário para que a missão seja cumprida. Hoje eu tenho auxiliares ali na mesa, ficaram até assustados, não combinei nada com eles. Mas se eles não estivessem ali me auxiliando, é gente que não aparece, que está lá atrás quietinho, está fazendo o quê? Cumprindo a missão. Cumprindo a missão. Eu digo isso porque Deus estava usando Josué, mas existe um momento na minha vida e na sua vida que Deus pode expor a gente ou não. Deus não precisa te expor para que a missão se conclua. No meio de mais de 2 milhões de pessoas caminhando num deserto, Deus decide levantar Josué, mas foi a multidão que rodeou Jericó. E a Bíblia nem cita o nome de todos eles, mas todos eles tinham uma missão e precisavam exercer essa missão com êxito. Mas o coração de Josué, ele estava sendo mexido naquela hora. Josué, eu estou usando a todo mundo, mas você, eu decidi expor. Eu estou levantando todo mundo, mas você, eu decidi destacar. E eu fico imaginando, o que Deus precisa encontrar no coração de um homem para destacar ele? Primeira coisa que eu acho que Deus procure no coração de um homem: lealdade. Gente, tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com aquilo que preparei para pregar. Daqui a pouco eu entro na mensagem. Está fluindo, eu vou atrapalhar nada. Primeira coisa que eu creio que Deus vai encontrar no coração de um homem é lealdade. Lealdade a quem? A Deus, que ele não vê, e aos homens, a quem ele vê. Lealdade é fundamental. Segunda coisa que eu vejo: obediência. Obediência para quê? Para aceitar o desafio. Terceira coisa: coragem. Para quê? Para ir em nome do Senhor. E dali para frente vem capacidade, vem força. O problema é que eu e você, quando recebe de Deus uma direção, a gente acha que a primeira coisa que Deus exige de nós é capacidade. Às vezes a primeira coisa que a gente acha que Deus exige de nós é talento. Às vezes a gente acha que a primeira coisa que Deus exige de nós é sabedoria. Mas eu prefiro ter alguém com pouca sabedoria que seja leal. Eu prefiro ter gente que não tenha dom nenhum, mas que seja leal, do que encontrar pessoas hipercapacitadas, mas que não sejam leais, não sejam obedientes, não sejam disponíveis. Hoje nós estamos aqui e a gente está vendo um desafio. Eu imagino o coração de Josué, porque só de ouvir a voz de Deus, você já pensou: Diego, eu estou falando contigo. Ai, meu Deus do céu, é o Senhor. Se de repente, só de ouvir isso, teu nome no meio do nada, já tinha tremido todo. Senhor, eu estou aqui. Hoje de manhã a gente estava aqui ministrando no curso Maturidade. Cara, tinham 7 pessoas aqui hoje. Quem é que estava aqui hoje de manhã? Daí isso, tem lá, tem mais ali. Cara, que presença gostosa era aquela. Eu falei, gente, eu estou me arrepiando tudo, estou sentindo Deus aqui. O curso todo, hoje de manhã, foi uma presença absurda agora de manhã. E eu fico imaginando a gente falando sobre entender o que Deus está falando. E eu imagino ele presente dizendo: é assim que eu faço. E foi algo assim incrível. Eu nunca já ministrei essa aula várias vezes, mas nunca foi desse jeito. 7 pessoas experimentaram isso hoje. Foi absurdo. E eu fico imaginando Josué recebendo de Deus esse chamado. O corpo dele deve ter tremido. A missão deve ter moído o coração de Josué. Mas a certeza de que Deus estaria com ele, alegrou o coração dele. A Bíblia não diz que Josué, depois de receber um convite, um chamado, a Bíblia não diz que Josué diz assim:
Eu vou orar para saber se eu aceito ou não. Tem gente que parece que é jogador caro, né? Não olha para a foto, ainda quer saber se o cachê pode aumentar, o que eu vou levar de vantagem com isso? Isso vai trazer algum tipo de problema para a minha vida? Eu abrir minha casa para a célula? Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. E líder? Não, pastor, deixa Deus levantar outro. Eu imagino Josué recebendo de Deus o convite. O que ele diz para o Senhor? Eu imagino Isaías recebendo de Deus o convite. O que ele diz para o Senhor? Jeremias, o que ele diz para o Senhor? Se você não tiver muita coisa para dizer, querido, pelo menos diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se o Senhor decidiu expor você, é porque Ele tem um plano, e Ele conta contigo, mas Ele não depende de você. Se Deus chamou você para te expor, aprenda a falar: Senhor, usa a minha vida, usa a minha história, porque Ele tem um plano, Ele conta contigo. Mas se você disser não, fica tranquilo, Deus vai levantar outro. Olha, havia um povo olhando para Josué, mas antes de Josué responder qualquer coisa para Deus, Deus disse para ele: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não vai ser fácil, vai ser perigoso, mas eu vou estar com você. Seja forte e corajoso. Servir a Deus não é um conto de fadas. Dizer sim para a missão, para o chamado, para a vocação, não é um conto de fadas. Nós não estamos vivendo um evangelho da Disney. Nós não estamos vivendo um evangelho do uau. Nós não estamos vivendo um evangelho para surpreender você. O que Deus está te propondo é: mesmo que custe a tua vida, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não dá nem vontade de entrar no resto do texto. Mas é hora da igreja amadurecer. É hora da igreja crescer. Diz para quem está perto de você: você precisa amadurecer. Eu lembro que na casa que eu nasci, tinham vários pés de goiaba, mas tinha algumas goiabeiras. Eu gosto de goiaba, não me tragam goiaba, tá, gente? Eu gosto, mas não me tragam. Eu falo eu gosto, o pessoal quer agradar e tinham vários pés de goiaba. E tinha uma goiabeira que o fruto não crescia, só dava pequeno. E ele nascia pequeno, ele ficava muito tempo verde. Ele quando amadurecia, ele amadurecia podre. Ele não desenvolvia. Não dava para provar, não dava para comer. Porque a gente olhava e falava: era um fruto imaturo. Às vezes eu e você, a gente age desse jeito. A gente é crente, é batizado, fez o jump, fez DNA, está na célula, é líder de ministério, mas imaturo. E a gente não desfruta das coisas do reino de Deus, porque a gente não amadureceu, não entendeu qual é a nossa missão, não entendeu qual é a nossa vocação. Nós buscamos a Deus para pedir coisas e não para declarar a tua santidade. Igreja do Senhor, o modelo de adoração da terra é o mesmo do céu. No céu você não consegue ver anjo pedindo alguma coisa, mas você consegue ver anjo diante do Senhor com a face fechada, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. Uma adoração infantil é uma adoração que a gente oferece esperando receber algo em troca. Um culto imaturo é um culto que a gente vai esperando receber de Deus um presente. Diz para quem está perto de você: a gente precisa crescer.
Você quer ver uma coisa? Meu coração tem ficado muito quebrantado com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Foi uma catástrofe, uma calamidade. Foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E tem muita gente morrendo, muita gente passando necessidade, gente que perdeu tudo. Uma região do Brasil onde é que tem pouca igreja evangélica. Comparado com o Rio de Janeiro, não tem nem comparação. São poucas igrejas evangélicas. Eu conheço alguns pastores de lá que hoje estão desbravando, levando a missão, levando o evangelho. Tem pouca igreja evangélica. Só que sabe uma coisa que encheu meu coração de esperança? Uma promessa de avivamento do Brasil. E avivamento começa com arrependimento e manifestação do Espírito Santo. Eu não vejo um outro fruto do Espírito Santo tão importante quanto o fruto do amor. O que aconteceu? Aquele povo está lá, triste, sofrido, necessitado. E o que está acontecendo com a igreja? Se mudou para lá. O foco do Brasil, das igrejas, começou a ser Rio Grande do Sul. Esse pastor amigo meu estava num hotel. E no meio daquela dor toda, meia-noite, pouco, meia-noite e meia, ele posta um vídeo dizendo: meia-noite e meia, olha o que está acontecendo na rua, na frente do hotel que eu estou. Quando ele abriu a janela, a polícia estava lá, guardando um povo que estava prestando um culto no meio da rua, adorando ao Senhor. E ele falou: olha o clima de adoração, eu sinto daqui de cima o que Deus está fazendo lá embaixo. Eu não estou falando que foi Deus quem enviou esse mal para o sul, não estou falando isso. Mas estou dizendo para você que em todo mal há uma oportunidade da igreja se manifestar em bondade. Em toda situação de mal, há uma oportunidade para a igreja se manifestar em bondade. A maturidade nos faz abrir mão do nosso conforto para confortar alguém. A maturidade nos faz abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus na vida de alguém e cumprir essa missão. Esse chamado não é fácil. Uma igreja madura é uma igreja que ela está disponível. É uma igreja que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Havia um povo olhando para Josué e aguardando um posicionamento dele. Havia pessoas dizendo: Josué, você estava do lado de Moisés, cara. Moisés morreu, e agora? E agora? E agora? O Senhor me levantou. Eu imagino que quando Josué é levantado, o povo já sabia quem Josué era. Não era um qualquer, mas era alguém que estava junto. Durante o governo de Moisés, após a morte de Moisés, Deus levanta Josué. E Deus o reveste de autoridade e sabedoria para governar e conduzir e conquistar. Deus reveste naquela hora de autoridade e governo, força e coragem. Todo cristão está sendo convocado pelo Senhor a fazer a missão e ser suprido pelo Senhor nesse aspecto. Força e coragem. Força para quê? Para ir, independente de onde seja, fazer independente do que deve ser feito, fazer aquilo que deve ser feito. E coragem, porque tem horas que você vai ter que olhar e dizer: meu Deus. E ele falou: eu sou contigo. Só que se a gente se anula, alguém deixa de receber naquela hora. Se a gente para, alguém para. E a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje é: assuma o seu papel. Diz para quem está perto de você: assuma o seu papel. Quando Deus decide chamar Josué para assumir o lugar de Moisés, certamente Deus tinha certeza do que estava fazendo. Deus não estava errando. Deus sabia, e eu creio que a resposta de Josué foi de imediato, porque eu não imagino alguém que seja servo do Senhor relutar em responder. Que isso, pastor? Eu te confesso, eu falei hoje de manhã, eu ouvi a voz de Deus audível 2 vezes. Você não vai entender muito o que eu estou falando, porque você não veio de maturidade hoje de manhã. Mas existem meios de se ouvir a voz do Senhor. Um deles é audível. Eu ouvi 2 vezes. A última vez, eu dizia para Deus: Deus, eu quero dar para minha família tudo que ela merece.
Eu quero isso, quero fazer isso. E nessa última vez que eu ouvi a voz do Senhor de um jeito bem audível, Ele dizia assim: eu te dei tudo o que você me pediu, agora você vai me dar tudo o que eu quero de você. Quando você ouve Deus falando contigo, não tem uma outra opção a não ser falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu não imagino Josué dizendo que ia orar para responder. Josué já estava disposto e submisso. Josué não se ofereceu. Josué não disse: ah, Senhor, você está me chamando para trabalhar, mas eu gosto mais de fazer isso aqui. Aí eu não vou aceitar o convite para trabalhar não, porque sabe como é que é, né? O pastor quer me dar isso aqui para fazer e eu gosto mais dessa área aqui. Deus não está te chamando para trabalhar naquilo que você gosta. Deus está te chamando para você se lançar naquilo que Ele tem por plano na sua vida. Eu não imagino que Josué tinha sonho de governar aquele povo, porque não deve ser fácil. Josué apenas confiou na voz que chamou ele. Todo dia, o Senhor tem levantado você para uma posição de governo. Todo dia, Deus tem levantado você para uma condição de dizer para alguém, através de voz ou através de atitude, para onde ir. Deus, Ele tem chamado você, e Ele está perguntando se você está disposto a ir e obedecer. Sabe, o que tem impedido você de dizer sim? Quantos têm certeza que Deus tem um plano na sua vida? Diga amém. E às vezes a gente não cede a esse plano, porque a gente olha para a nossa condição, não é verdade? Vou deixar fluir. Quando nós começamos a igreja, Deus me mostrou um dos meios de saber que é Ele que está fazendo. Quando Deus está fazendo algo na sua vida, fica tranquilo, porque a provisão vem. A provisão para cumprir a missão vem. O tópico que eu vou ler agora, não está nem aqui, mas vou colocar agora. Se Deus te posicionou, certamente você já tem autoridade e recurso para cumprir sua missão. Durante 8 meses, eu ouvi o Senhor falando comigo de diversas maneiras, através de várias pessoas, através da palavra, sonhos, no meu coração, não por voz audível, mas foi muito interessante. 8 longos meses, o Senhor falando acerca da igreja, e eram coisas incríveis. Mas eu falei, uma das coisas que eu falei para Deus é: Deus, como? Se eu não tenho recurso algum. E o Senhor falava comigo: apenas vai. Eu lembro que, quando eu falei para o meu irmão, o Isaac deve estar lá com a minha mãe no hospital, né? Minha mãe está lá no hospital, daqui a pouco ela vai estar em casa, em nome de Jesus. Mas quando eu chamei o Isaac, eu falei, Isaac, Deus tem falado comigo acerca de começar algo, e eu não tenho um lugar, a casa que eu moro, a sala é miudinha, não cabe 3, 4 pessoas direito, e eu quero começar uma célula, não sei o que fazer. Aí meu irmão, cara, eu tenho um espaço lá que era um bar, e acabou de fechar. Você pode usar lá o bar para poder fazer a tua célula. Gente, essa igreja começou num bar. O bar fechou, e a gente foi lá, e eu lembro que a gente estava tudo sujo, fedendo a cerveja. A gente lavou aquilo tudo, tirou um monte de tampinha de cerveja do chão, limpou tudo, e eu chamei 2 amigos, família ficou sabendo. No primeiro dia foram 40 pessoas. Eu falei, Jesus. E meu irmão, não precisa pagar nada não, vai ficando aí, né? Fica aí, eu consigo liberar para você uns 2 meses aí, depois vê o que vai fazer. Eu falei, tá bom. Fiz a primeira célula, acabou a primeira célula. No final da célula eu cheguei para a galera e falei o seguinte: olha, semana que vem a gente se encontra de novo, porque para a gente ter outra célula e tal. Aí o pessoal que estava comigo, pastor, a gente quer culto, está todo mundo aqui afastado, a gente quer um lugar, a gente não tem lugar para ir. Eu falei, mas eu não tenho lugar para fazer culto. Aí meu irmão chegou assim: ó, se você quiser,
Na parte de cima eu tenho um salão grande, tá sujo, tem que pintar e tal. Eu falei, eu não tenho cadeira. Aí ele, leva essas cadeiras para cima. E falou, se precisar eu consigo umas cadeiras a mais, leva para cima. Eu, tá. Aí chegou um e falou assim, não, eu tenho um videokê, eu tenho 2 microfonezinhos, com uma caixinha pequenininha. Aí o outro, eu tenho um violão, eu tenho uma bateria lá velha, tá furada, mas eu vou arrumar. E daqui a pouco eles arrumaram tudo. Eu falei, mas não tem nem dinheiro para comprar a tinta para pintar. Meu irmão, não, deixa que a tinta eu dou. Aí quando eu vi, já estava pronto. Primeiro culto. Deu 85 pessoas. Primeiro culto. Eu olhei aquilo e falei, Senhor, eu não tenho recurso nenhum. Não, deixa eu ver se consigo mandar para a mídia. Midianitas, vou mandar esse projeto aí em cima. Eu falei, Senhor, o que é isso que está acontecendo? E o Senhor falou para o meu coração, apenas vai. Apenas vai, porque não é você quem está fazendo, mas sou eu quem estou provendo. Meu querido, eu aprendi uma coisa, se Deus te mandou ir, se você ficar, você é desobediente. Diz para quem está perto, se Deus te mandou ir, se você ficar, você se torna desobediente. Vê se consegue projetar a imagem do primeiro culto aí, por favor. E hoje eu olho para aquilo que Deus está fazendo e fico imaginando, se eu tivesse dito não. Se eu tivesse dito, Senhor, eu prefiro ficar quieto na minha, Deus teria levantado outro. Eu estaria sentado dizendo, por que eu disse não? Eu fico imaginando Josué, olhando para o desafio, ouvindo a voz e dizendo, eu já vi tanta coisa, é tão gostoso participar, agora deve ser mais maravilhoso ainda estar envolvido com aquilo que está acontecendo. Ei, Deus está chamando você para não ser só participante, mas para ser atuante daquilo que Ele está fazendo. Diz para quem está perto de você, Deus está fazendo. Sim, Deus está fazendo. E se Ele te chamou, é porque Ele já te posicionou, Ele já te deu autoridade e recurso para cumprir a missão. Se Deus te chamou, isso não vem de você, isso vem dEle. A essência da excelência do poder é dEle. Tudo aquilo que é firmado. Olha aí o primeiro culto. Apaga aqui um pouquinho. Iluminação, apaga aqui para mim. Olha que bonito. Esse é o começo do primeiro culto. Passou um filme na cabeça. Aqui, ó. Sabe quem é esse cara aqui? Cadê a Luísa? Está aí? Mãe da Paloma. Veio hoje não? Ela e o Cláudio estão ali. Olha lá. Paloma está ali? Não sei. Lá na frente. Aqui o Diogo aqui, ó. Diogo, a Sabrina. Cadê o Diogo? Está aí? Ele estava de manhã, deve estar por aí. É muito bom, pode acender de novo, pode trocar a imagem. Mas a gente olha para a história e a gente vê Deus, o que Deus fez. E o nosso coração se enche de esperança, porque o mesmo que fez um dia. Você estava lá, né? Ah, e detalhe, nesse dia choveu tanto que a Janaína estava presa em casa, não conseguia sair de casa. A água estava quase ali na porta do mercado do Paulinho. Eu olhava assim, 7 horas, Ministério de Louvor, o pessoal que estava tocando, nem Ministério de Louvor era da gente, era um punhado de gente. Eles estavam tocando e eu com um rodo jogando a água para fora. E o pessoal, pastor, você quer? Não, toca aí, deixa que eu resolva a água. Deus tem um negócio com água comigo. Primeira vez que nós fizemos culto aqui, inundou aquela frente ali.
Deu seu negócio com água comigo. Mas nesse dia, 7h15, eu olhei aquele monte de chuva, água no talo, a água passava por cima daquela ponte do CIEP ali. Eu olhando lá de cima do terceiro andar, eu falei, vai dar ruim. 7h15 a chuva passou. Daqui a pouco eu olho para baixo, tinha uma mulher de vestidão, levantou até aqui, botou aqui no braço, e estava com água até aqui, andando, atravessando na rua, com a sandália na mão, Bíblia embaixo do braço, vindo para a igreja. Eu falei, gente, esse povo é doido, eles vêm mesmo. A Janaína chegou atrasada porque não tinha condição de chegar lá. Aqui aquela foto estava no começo, no final estava tudo cheio ali. Sabe, Deus, ele tem mostrado desde o começo que Ele tem algo para fazer neste lugar, e através das pessoas que Ele tem chamado para este lugar. E eu parei de ter medo por causa de recurso. Ei, onde é que está o dinheiro? Lembra que eu falei que a gente tinha um desafio de comprar o som? Está pago. Está pago. Estão finalizando a fabricação, a gente está fabricando, está ficando lindo, está ficando perfeito, gente, está ficando incrível. Daqui a pouco vai estar pendurado aqui num som assim de qualidade assim absurda, gostoso, de gente grande. Está pago. Lá atrás a gente tinha um medo, e o Senhor falou comigo, você esqueceu de andar, cara, você esqueceu de botar o pé. Eu falei, bota o pé que eu boto o chão. Seja forte, seja corajoso. Sabe, e eu tenho entendido o seguinte, a obra de Deus não é sobre a minha vida. O que Deus está fazendo na sua vida não é sobre você, mas Ele quer fazer através de você. E tem uma coisa, uma frase que Deus me deu que mexeu muito comigo. Olha, quando você se omite, alguém assume o seu lugar. Deus te chamou para fazer algo incrível, para participar, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua empresa. Deus te chamou para uma missão específica. Só que você pode dizer, eis-me aqui, ou dizer não. Agora, se você diz, eis-me aqui, e se omite, cara, alguém vai assumir o teu lugar. E isso é ruim demais. Isso acontece em todos os aspectos. Esse aqui é o mês da família. Homem, se você não se manifesta como homem da casa, como sacerdote da casa, depois não reclama que a mulher está governando no seu lugar, porque você se omitiu. E eu não estou dizendo para você ser um mandante, um mandador, um autoritário, não é isso. Estou te chamando para você ser o homem da casa, o provedor, o cuidador, aquele que apresenta Deus para a família, apresenta a família para Deus. O homem tem a função de profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Apresentar a família para Deus e apresentar Deus para a família. Quando o homem não se manifesta, a mulher se manifesta no lugar dele. Isso eu estou falando no meio espiritual, fala em outros meios, mas aí eu não aprovo adultério. A Bíblia não aprova nada disso. Mas a grande maioria acontece por ausência. A grande maioria. Em outros momentos é por falta de conversão, falta de caráter mesmo. Mas a grande maioria é ausência. Ausência de mulher, ausência de homem. Filho começa a se espelhar na rua porque os pais são ausentes. Sabe, uma ausência muito comum na vida dos pais? Digo de um modo geral. Se você não se manifesta, alguém se manifesta no seu lugar. Ah não, ocupa essa criança aí, dá um telefone para ela. Aí você está criando filhos alienados dentro de casa. É criança que só come assim, ó. É criança que fala com você só assim. É criança que quando está na rua, está no shopping, está no carro, em qualquer lugar está assim. Por quê? Porque conversar contigo é muito chato. E eu prefiro procurar outro jeito. Se você se omite, alguém assume o seu lugar. Então eu vou te dar um conselho. Obedeça a instrução. Obedeça aquilo que Deus está te ensinando. Deus tinha dado a Josué uma missão. E agora, Deus tinha dito a Josué que a missão dada a Moisés estava sendo transferida para ele. Deus havia mudado o plano. Deus não havia mudado o plano. Ele só tinha transferido o governo. Deus não tinha mudado o que ele ia fazer.
ele só transferiu o governo de Moisés para Josué. Quem aqui é filho de crente? Cresceu num lar de crente? Deus só mudou o governo, tá? A missão que Deus deu à tua família continua a mesma, só que agora ela está sobre os seus ombros. Que é isso, pastor? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, também foi o mesmo Deus do seu Abel e da dona Sebastiana, meus pais. Hoje é o meu Deus. Eu tenho dito para minha filha: esse é o seu Deus. Obedeça a instrução. Obedeça a instrução. A direção você já sabe, só resta obediência. Estou errado ou não? Aonde é que Deus mandou a igreja ir? Vamos ver se tem crente aqui. Aonde Deus mandou a igreja ir? Através dos discípulos. Toda criatura, para todo mundo. Deus não chamou você. O evangelho não é vir sentar e ficar parado. Ele podia até mudar aquela música, né? Tá parado porque se você tem um Deus que mandou você ir e você ainda está aqui. Ei, a missão continua a mesma. Deus só mudou o governo. A missão que Deus deu para Pedro, Tiago e João hoje é tua. É tua. Sabe? E eu acho muito gostoso porque Deus não revoga promessas. Isso é tão interessante entender isso, porque se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Deus falou: olha, eu prometi para esse povo dar uma terra que mana leite e mel. Independente de quem estiver no governo, eu vou levar este povo. Quando você olha para a história da travessia do deserto, você consegue fazer um comparativo com a igreja. Sabe onde é que era o Egito para você? Pecado, o mundo. Sabe onde é que é o deserto para você? É esta vida que a gente está vivendo. Que é isso, pastor? Porque essa vida é boa. Ah, pastor, não é boa não. Não, é muito boa sim. Sim. Posso dizer uma coisa para você? Tudo que você experimentou até hoje ainda é maná. Se você está achando que a vida é boa, você não tem noção de quando você chegar na terra prometida. Mas de repente tem gente que fala: não, eu me contento com o maná. O maná para mim é suficiente. Tem gente que se alegra só no deserto. Diz para quem está perto de você: eu só estou caminhando, esse lugar não é para morar. Fala assim: o meu destino é o céu. A minha Canaã celestial é o céu, uma terra que mana leite e mel. Eu não nasci para morar e para morrer no deserto. Você não nasceu para isso. Deus não revoga promessas. Ele te prometeu o céu como herança. Sabe, você faz parte do plano de Deus para esse tempo. Você acredita nisso? Você vai ter que ficar martelando na sua cabeça. A tua vida não foi feita ao acaso. Você não acorda de manhã por acordar. Eu imagino o Espírito Santo dizendo para você: não é o despertador não, eu te levantei antes dele, porque eu tenho um plano hoje na sua vida. Você não vai sair de casa só para trabalhar. Nós falamos de manhã, o teu trabalho é uma geografia profética. Deus está te levando para aquele lugar para cumprir uma missão no dia de hoje. Você não veio à igreja só para cultuar. Deus chamou aqui para te capacitar, para emparelhar você, porque amanhã tem algo incrível para ser feito através da sua vida. Você acredita nisso? A gente quer viver um extraordinário, mas quer viver isso sem fazer coisas extraordinárias. Quando eu digo isso, é o ordinário para mim e para você. Tem gente que é hiper metódico. Eu acordo 7h30, levanto, escovo o dente, me arrumo, pego meu sapato atrás da porta, boto e vou trabalhar. Chego no trabalho 8h20. Saio do trabalho 17h20. Pego um ônibus que passa 17h45. Chego em casa 18 horas. E depois que eu chegar em casa, eu tenho um ritual todo para poder, né? Tem gente que é tão criterioso assim. Isso é o ordinário. O extraordinário é quando você sai do trabalho e o Espírito Santo: para, não pega esse ônibus. E opa, o outro. Sim, Senhor. É esse aí, 17h35. Está vendo aquele careca sentado do lado direito? Sim, naquele não, é do lado.
Deus tem uma palavra para a vida dele. Gente, eu já fui no mercado esses dias. Falando isso, eu cantei a música. Fui lá na Zona Sul esses dias. Estava vazio, todos os caixas. O último caixa, eu estava aqui no primeiro, cheio de coisa na mão. E o Senhor, vai no último. Naquela menina lá no último. Janaína e Gabriela lá de fora me olhando, eu estava aqui, lá foi eu. No último. Entreguei as coisas para a menina passar. Ela está passando, é o Espírito Santo, canta uma música para ela. Aí, como assim canta uma música para ela? Canta essa música para ela. Aí eu olhei, depois que ela passou tudo, que eu paguei, eu olhei para ela e falei, olha, eu não sei o quanto você acredita, mas o Espírito Santo mandou cantar uma música para você. Aí ela, hã? Aí eu olhei para ela, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ela olhou para minha cara assim. Eu falei, você está desviada, você está afastada, mas Deus manda te dizer que você só está chorando porque você está longe dele. Eu preciso voltar. Eu falei, precisa, então volta. A Janaína depois, o que foi? Eu falei, nada, eu só estava falando um negócio, Deus mandou falar para a menina ali. Mas a gente precisa entender que você faz parte do plano de Deus. Deus te chamou para ser boca profética nesse tempo, para esta geração. Mas sabe o que a gente faz? Murmura, blasfema, peca. E eu aprendi uma coisa, e é o último tópico da mensagem de hoje. Todo um homem levantado por Deus desfrutou de força e coragem. Todo homem que Deus levantou desfrutou de força e coragem. Gente, é que a gente não pensa e não tem noção, às vezes, do que o texto bíblico está dizendo. Tem algum menino de 16 anos aqui? 15, 16 anos? Está ali? Tem mais? Tu tem 61, cara. Tem outro lá. Os meninos de 16, André, tu não tem nem cabelo, cara. Você já conversou com uma criança de 16 anos? Um adolescente, né? Tem até tamanho, às vezes sai esbarrando em tudo que não acostumou com o tamanho que é, sai quebrando as coisas, desse jeito, né? Mas você já imaginou, é teu filho? Já imaginou ele lutando com um leão? Tem coragem de encarar um urso de 2,20 m? Davi teve. Davi teve. Alguém levantado por Deus. Deus derrama sobre ele força e coragem. Você tem ideia de um garoto de 16 anos lutando com um gigante de mais de 2 metros, quase mais de 3 metros? Deus investiu em Davi força e coragem. Você tem noção do que é ser revestido por Deus de força e coragem? Gente, você não tem ideia da força que você tem, até que você precise usá-la. Você não tem ideia da coragem que você tem, até que você decida usá-la. Deus não levanta pessoas sem que Ele, junto com elas, Ele invista na pessoa, derramando força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. Cara, seja forte. O teu lar está sendo abalado, está sendo açoitado, seja forte. O teu lar está sendo oprimido, seja forte. Satanás está investindo contra a tua vida, contra o teu ministério, contra você. Seja forte. Satanás sabe exatamente, cara, como tentar enfraquecer você.
E esse ser forte não é ser orgulhoso, não. É ser forte. E falar, eu estou entendendo a luta que eu estou passando. Eu estou entendendo a prova que eu estou passando. Eu estou entendendo a retaliação que eu estou passando. Eu estou entendendo a correção que eu estou passando. Eu corrigi um grupo de pessoas esses dias. E eu disse a mesma coisa para todas elas. Não vai ser fácil. Não vai ser sem dor. Não vai ser no seu tempo. Só que você precisou, você teve coragem para fazer. Então tenha coragem para aceitar que errou. E tenha coragem para ser cuidado. Porque até para ser cuidado tem que ter coragem. Um covarde não aceita correção. Sabia disso? O covarde, ele não aceita correção. O covarde, quando é corrigido, ele quer morder, quer agredir, quer falar mal, quer brigar. Mas o crente, quando ele é corrigido, ele vai olhar e falar assim, cara, tá certo, eu estou errado mesmo. Olha a minha vida, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz. Não, eu sei, eu agradeço. Gente, quando eu tinha 8 anos, todo culto eu tomava uma costa da minha mãe. Que isso, pastor? Todo culto eu tomava uma costa da minha mãe. Por quê? Minha mãe era muito... Estou terminando já, tá, gente? Minha mãe, ela sempre foi muito humilde e muito vergonhosa. Minha mãe sentava lá no final da igreja comigo, lá no centro, na congregacional. E ela sentava e eu sentava do lado dela, 8 anos, 7 anos. E ela fechava o olho para orar, eu olhava ela assim, de olho fechado, o que eu fazia? Pulava para o chão, ia andando assim pelos bancos. Eu ia lá para o altar. Daqui a pouco minha mãe abriu o olho, onde é que eu estava? Sentado lá no altar. Desde pequenininho o altar me chamava. Minha mãe olhava aquilo, eu já via a cara dela assim, ó. E eu. Aí tinha que levantar minha mãe, tadinha, cheia de vergonha. Me levava lá atrás do banheiro. Todo culto eu tomava uma chinelada. Eu lembro que uma vez eu xinguei em casa. Tomei um tapa na boca. Porque eu xinguei. E nem foi... Eu falei uma palavra feia. Não tinha conotação sexual. Porque normalmente xingamento está ligado à conotação sexual. Essa não tinha. Tomei um tapa na boca. Esse dia eu cheguei para ela e falei, mãe, obrigado. Porque cada tapa que você me deu, Deus estava usando a sua mão para moldar o homem que eu sou hoje. Você viu que eu apanhei bastante, né? Mas eu agradeço a Deus porque eu usava a minha mãe para me corrigir. Eu agradeço a Deus porque usou o meu pastor para me corrigir. Eu agradeço a Deus porque usava os meus amigos para me corrigir. Agradeço a Deus porque todo o tempo o Espírito Santo estava ali para me corrigir. Porque eu imagino um homem levantado por Deus, cheio de força, cheio de coragem, mas desobediente, devasso, impuro, rebelde. Deus chamou Josué porque sabia que Josué era obediente. Deus chamou Josué porque sabia que Josué estava envolvido com a missão. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando essa palavra para mim hoje? Existe um plano perfeito de Deus para cada um de nós. E esse plano foi traçado por Ele e apresentado por Deus para a gente. E Ele falou o seguinte, cara, parece ser incrível para você, parece ser absurdo para você, mas quem fez o plano não foi você, foi eu. Por isso que é incrível, por isso que você olha e fica assustado, porque se fosse você, você ia planejar conforme o teu recurso, conforme a tua sabedoria, conforme a tua força. Eu não estou chamando você para dar palpite, eu estou chamando você para ser obediente àquilo que eu estou fazendo. Sabe, nossa obediência a esse chamado vai te proporcionar viver uma vida incrível. Eu ouvi um pastor pregando essa semana, o pastor Vitor Hugo, ele conta acerca do testemunho dele, dizendo, cara, eu estava com um câncer no estômago. E por causa desse câncer, o médico falou para mim, fica quieto em casa. Você não vai poder fazer mais nada da sua vida. Essa foi a palavra do médico. E ele falou, mas eu tinha duas opções.
ouvir a palavra do médico ou ouvir aquilo que Deus estava falando? E eu decidi ouvir aquilo que Deus estava falando. E eu falei, Senhor, a tua palavra vale mais que a palavra do médico. O Senhor está falando claro para mim. E naquela época Deus não estava usando tanto esse homem. Ele disse, já fui mais de 10 vezes na Europa pregar. Milhões de pessoas já foram alcançadas através da mensagem que Deus colocou no meu coração. A cada 2 meses eu vou lá no lugar para fazer tratamento de câncer. Eu sento do lado daqueles caras, eu olho e o Senhor fala, eu tirei você daqui, mas eu trago você aqui só para você se lembrar do lugar que eu te tirei. Você não é mais o que eles são. Você hoje decidiu ouvir a minha voz, obedecer a minha voz e viver o extraordinário. Deus está dizendo para você que você tem 2 opções: ouvir a voz do mundo ou a voz de Deus, dar obediência à voz da sua razão ou dar obediência à voz daquele que está te chamando. Sabe, as suas opções são melhores que as opções que Deus te apresentou. Você já pensou nisso? O seu plano é melhor que o plano de Deus? A sua estratégia é melhor que a estratégia de Deus? Talvez você não escolha fazer a vontade de Deus pelo simples fato de se achar incapaz de cumprir. Alguém aqui já se achou incapaz de cumprir alguma coisa que Deus propôs para você? Todos os dias, sempre que eu subo nesse púlpito para pregar, a minha perna treme, o meu coração se aperta. Todas as vezes, eu te confesso, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Não estou desencorajado e nem fraco, mas eu estava em casa tomando banho hoje, dizendo, Senhor, eu tenho que subir lá e pregar essa palavra. Não permita que o coração contaminado com tantas outras coisas que são naturais da vida corrompa uma palavra que o Senhor deseja entregar para a igreja. Todas as vezes que eu subo aqui, meu coração treme, dizendo, Senhor, não permita que as minhas lutas diárias... Minha mãe está lá no hospital agora, talvez fique internada, e eu estava ali no canto, e a Gabi falou comigo, pai, eu devo ter que ir para lá agora. Eu falei, depois do culto, nós vamos, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer hoje. Eu sei que da minha mãe, minha irmã está lá, meu irmão está lá, e os médicos estão cuidando, mas acima de todos eles, o Senhor está cuidando dela. Deus não erra nos seus planos, Deus não erra nas suas escolhas. Se Deus chamou você, com certeza Ele já reservou tudo para a missão. Se Deus chamou você, a única coisa que te resta é obedecer. Ir contra a vontade de Deus é o mesmo que assumir todo o risco do deserto. Atender ao seu chamado é dizer para Deus, eu confio no Senhor e me submeto à tua vontade. Será que você está preparado para assumir o meu lugar aqui na igreja? Pastor, por que você está dizendo isso? Eu não imagino que Josué se achava o único no meio de 2 milhões de pessoas. Mas quando Deus chamou Josué, eu imagino que possa ter causado no coração dele um espanto. Sim, Senhor. Eu imagino que Josué não se preparou depois que foi chamado, mas ele se preparou antes de ser chamado. Não seja relapso com aquilo que Deus está te propondo. Se Deus falou que tem algo na sua vida, faça você o que tem que ser feito. Se você sabe que Deus tem algo para fazer através de você, faça você o que tem que ser feito. Se Deus tem uma missão na sua vida, faça você o que você precisa fazer. Santificação é por tua conta. Que isso, mas não é o Senhor que me santifica? Sim, mas abrir mão do pecado é responsabilidade sua. Preparação é por sua conta. Que isso, mas não é Deus que capacita? Sim, mas quem é que vai sentar lá e estudar? Toda vez que Deus chamou alguém, essa pessoa estava fazendo alguma coisa. Gabriela está aí? Minha filha? Vindo para cá agora no carro. A Gabi, eu lembrei de uma musiquinha. Falei, que musiquinha, Gabi? Aquela, a formiguinha pega fogo.